Olá, queridos, graça e paz de Cristo Jesus. Estamos de volta com mais uma classe de Apocalipse e hoje nós vamos aqui trabalhar o capítulo 18. Estamos chegando no final do livro de Apocalipse. Agradeço aí a sua caminhada conosco, né? Desse tempo todo, a gente podendo estudar e entender aquilo que as Escrituras falam. Mas antes de dar início ao texto, eu quero orar juntamente com você para que nós possamos preparar o nosso coração e possamos ser ministrados pelo Senhor através da sua palavra. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai querido, graças te damos por esse tempo de estudar a tua palavra, pedimos fala conosco, Senhor, e nos permita entender e discernir aquilo que a tua palavra tem a dizer para cada um de nós. Senhor, nos ajude para que o livro de Apocalipse, Senhor, aquilo que ele tem como mistério, revelação, possamos compreender, discernir tudo da parte do teu Espírito. Assim oramos e agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Na minha Bíblia aparece assim, capítulo 18 tem um título, dizendo A Queda de Babilônia. Diz assim: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com o seu esplendor. Ele clamou com poderosa voz: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e guarida de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância da sua luxúria. Amém? Vamos até aqui por enquanto. Queridos, nós já encontramos em capítulos anteriores, eu já falei isso em aulas anteriores, essa temática falando da queda da Babilônia. Tá? Nós vimos que esses momentos que apareceram em outros capítulos sempre foram dentro daqueles capítulos de prelúdio, tá? Que é onde eu disse que são momentos em que Jesus usou João para relembrar, né, o controle de Deus sobre a história, né, sobre tudo o que vai acontecer. Então esses capítulos prelúdios, eles tinham o propósito de mostrar, olha, vai acontecer assim, assim, assim. Mas tudo muito de forma, fazendo apontamentos, né, sem entrar assim em detalhes, mas nós vamos falar, caiu a Babilônia. Agora, no capítulo 18, é o momento que há essa descrição, né? Essa descrição que não começa aqui, essa descrição que, na verdade, começou no capítulo 17. Tá? Quando a gente vê lá a grande prostituta que João vê sentada, montada, né, numa besta escarlate, essa grande prostituta é uma outra forma de ver a mesma coisa. Tá? É a grande Babilônia. Então a grande prostituta é a grande Babilônia. Tanto que se você prestar atenção aqui no texto, você vai ver que algumas informações que foram dadas ali à grande prostituta são também dadas da mesma forma à grande Babilônia aqui. Por exemplo, quando ele fala que as nações beberam do vinho da sua prostituição, os reis da terra se prostituíram com ela. Se a gente for para o capítulo 17, você vai encontrar exatamente essa mesma leitura, tá? Quando fala que essa mulher aqui, ela está vestida, aqui fala, versículos 2, né? Com ela se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então, é muito parecido o discurso, por quê? Porque ali o propósito do capítulo 17 era mostrar a mudança desse sistema, né? Que antes era esse sistema que é um sistema, o sistema babilônico, né? Não apenas ligado ao que uma cidade de Babilônia representou, mas todo esse sistema contrário à vontade de Deus, esse sistema que desde Caim representa um sistema que se apartou da presença de Deus, se apartou da vontade de Deus. Tá? Lembrando que sempre existe essa discussão sobre a Grande Babilônia, dessa questão de ser uma cidade literal,
ou de ser uma cidade representando como um sistema que as pessoas vivem e respondem a ele, tá? No caso da grande prostituta, manter a ideia, a visão da prostituta até é interessante, porque ela sai da ideia da cidade, mas ela mostra ser uma coisa muito antiga, porque é para mostrar, trazer essa ideia de que, ainda que você possa falar de uma cidade específica, tá? Como a Babilônia existiu de fato no passado, como, por exemplo, ao longo dos séculos, né, da forma de interpretar, muitos deram nomes a essas cidades, por aquilo que elas representavam naquele momento histórico. Então, ainda que aqui a Grande Babilônia possa ser uma cidade, observe que a ênfase não está na cidade em si. Então, tem muita gente que gasta uma energia enorme para tentar saber qual é a cidade. Mas se for uma cidade que representa isso, na verdade a ênfase que é dada não é na cidade, mas naquilo que ela representa. Ela representa um sistema demoníaco. Um sistema, tanto que fala aqui, um sistema onde se tornou guarida de espírito imundo. Então é um sistema demoníaco, tá? Morada de demônios. Então é um sistema demoníaco. Um sistema demoníaco que ele está ligado aonde? Está ligado à forma de pensar e à forma de fazer. Que tanto eu disse que isso que era uma das representações, né? Um dos sentidos que nós podíamos interpretar na ideia da marca da besta, né? Na mão e na testa, pensamento e ações, tá? Mas, por exemplo, quando a gente vai chegar aqui no capítulo 21, quando fala da Nova Jerusalém, no capítulo 21 também existe essa discussão. Seria a Nova Jerusalém uma cidade literal que vai vir dos céus, ou seria a Nova Jerusalém a representação agora dos santos de Deus que estão na terra, junto com Cristo, manifestando a presença de Deus? Então, nós estaríamos falando o quê? Do povo de Deus, que tem a mentalidade de Deus, que vive o reino de Deus. Então, quando eu penso nessas duas formas de interpretar, eu posso entender, por exemplo, que Jerusalém Celestial é uma cidade literal, assim como eu posso entender que Babilônia é uma cidade literal, ou eu posso entender que, mais do que isso, é o que elas representam representam sistemas antagônicos. Porque a Nova Jerusalém, ela vem no momento que é a instalação do novo céu e da nova terra. Ou seja, não existe mais o velho, agora é a instalação do novo. Então ela representa o quê? Uma nova mentalidade. Novas pessoas que vivem debaixo dessa nova mentalidade. Assim, quando eu vou olhar para a Babilônia, acima de tudo ela representa um sistema demoníaco, uma forma demoníaca em que as pessoas, ao longo de todas as eras da humanidade, têm se tanto que o texto diz, se embebedaram, né? Ou seja, elas estão se alimentando daquilo, consumindo aquilo, em contato com aquilo, comendo, vivendo e praticando tudo aquilo que o sistema faz, que a gente sabe que é um sistema demoníaco, ok? Então, tá? A gente tem essas formas de representar isso. De qualquer forma, querido, seja uma cidade em si, e seja um sistema em si, tá? Mas vamos ficar com a ideia de um sistema, tá? Que ele pode ter dentro dela a representação de uma cidade ou não. O que interessa para a gente aqui? É que esse sistema vai sofrer juízo. Chegou o momento desse sistema sofrer juízo. Tá? Então, observe o versículo 13, ele continua a descrever, ele fala, pois as nações beberam do vinho da terra, do vinho da ira da sua prostituição, tá? Que é aquilo que a gente acabou de falar. Depois, ele diz que os reis da terra se prostituíram com ela. Então, obviamente, né, os poderosos de todas essas épocas, né, eles se serviram. Esse sistema maligno, demoníaco, é um sistema que produz injustiça, é um sistema que mata pessoas, é um sistema de domínio, de controle. Tá? Então ele está dizendo que, olha, os reis se prostituíam, e aqui ele traz o elemento dos mercadores da terra. Tá? Lá no capítulo 17, nós não encontramos essa figura, ele apresenta a figura dos reis da terra e dos habitantes da terra. Mas aqui, por isso que eu falo que o capítulo 18 ele é mais descritivo. Porque ele vai apresentar o quê? Os mercadores da terra.
E aqui ele fala: os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância da sua luxúria. Então os mercadores da terra, né, são aqueles que se os poderosos se serviram, né, do sistema, os mercadores enriqueceram com o sistema, eles utilizaram o sistema, né? Nós temos aí, nesse sistema maligno, caído, aqueles que vivem desse sistema, aqueles que promulgam o sistema, aqueles que são elementos que acabam usufruindo desse sistema, enriquecendo com esse sistema. Por exemplo, gente, né, de uma forma, assim, usando um exemplo mais tosco, mais grotesco, quantas pessoas hoje, né, se enriqueceram, né? Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas uma das áreas mais ricas, milionárias que existem no mundo inteiro é a área de cinema. Mas uma área muito específica do cinema, que fazem filmes pornográficos. A indústria de filmes pornográficos, querido, ela é uma indústria milionária, irmãos. Milionária, no mundo inteiro. Ainda que essa indústria milionária ela tenha sofrido muito com a proliferação dos chamados vídeos, né, caseiros, e as pessoas que hoje, né, levadas por esse sistema, enganadas por esse sistema, hoje tiram a roupa e gravam suas práticas, suas intimidades aí para serem vistas, né? O fato é, a indústria cinematográfica dos filmes chamados filmes adultos, elas arrecadaram e ainda arrecadam milhões. Então há muita gente que enriqueceu com isso. Há muita gente que fez fortuna com isso. Em vários níveis. Assim como há muita gente que teve sua vida destruída por causa disso. Tá? Então você vai encontrar. E aí eu estou usando um exemplo bem extremo da indústria cinematográfica, mas não precisa ir muito. Permita-me fazer uma parte aqui. Quantas novelas, né, principalmente, né, nas últimas décadas, né, em que o nível das novelas caiu absurdamente, né? Pegar as novelas aí da maior emissora do nosso país, essas novelas, todas elas ensinam relações ilícitas, falam sobre traição, enganar, adultério, tantas coisas que são ensinadas ali, e são ensinadas de uma forma como se isso fosse bom, como se isso fosse positivo, como se isso fosse correto. Quantas pessoas ali, não só atores e atrizes que ficaram famosos em papéis desses, né, mas esses donos de emissoras, né, com programas, com filmes, com séries, com tantas coisas, que na verdade não precisamos nem chegar na ideia de um filme adulto, mas em tantas coisas que destruíram, diluíram valores da família, valores da sexualidade humana. E gente com muito dinheiro, né? Gente que pegou esse sistema exatamente como está aqui, né? Se enriqueceu com toda essa abundância do pecado, tá? Então aqui ele apresenta esse elemento dos mercadores da terra. Aí no versículo 4, queridos, aparece assim: ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, para que não incorra nas suas práticas, pois os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai a dar-lhe como ela vos tem dado, retribuí em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos dou de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quando ela se glorificou e em luxúria esteve, foi-lhe dado tanto de sofrimento e pranto. Diz em seu coração: estou assentado como rainha, e não sou viúva, e de modo algum verei o pranto. Pois, portanto, no mesmo dia virão as suas pragas, a morte, o pranto, a fome, e será queimada no fogo, pois forte é o Senhor Deus, que a julga. Aí nós temos aqui dois momentos muito interessantes. O primeiro dele está no versículo
4 e 5, quando há um chamado. Tá? Esse chamado que está aqui, ele é aquele tipo de chamado assim, quando o tempo do julgamento está próximo, o tempo do juízo está próximo. Deus está tirando o seu povo, chamando o seu povo, né, para que o seu povo não esteja ali quando esse tempo chegar. Ok? Então, por exemplo, essa expressão sai dela, meu povo, né, é uma expressão que a gente vai ver essa forma de Deus fazer as coisas. Por exemplo, em Gênesis 19, quando a gente vê ali toda aquela questão de Ló, né, em Sodoma e Gomorra, o que o Senhor fez? O Senhor mandou anjos ali. E esses anjos tinham qual papel? Tirar Ló e a sua família dali. Tanto que quando isso acontece, eles observam, eles sabem, né? Eles estão vendo ali, no contexto da situação, que logo atrás deles está caindo fogo do céu e está destruindo essas cidades. Então observe que qual era o que Deus queria? Tirá-los dali, que Ló saísse dali. Quando você vai, por exemplo, para 2 Coríntios capítulo 6, se você pegar a partir do verso 14 até o verso 17, preste atenção como você vai encontrar o mesmo tipo de diálogo, de aviso, de palavra de Deus, de alerta. À medida que os tempos vão se tornando cada vez mais malignos, à medida que esse sistema mundial ele vai se tornando, os seus propósitos vão se tornando mais claros, você observa o quê? Você observa que Deus vai falando com o seu povo. Sai do meio deles. Sai daí. Sai. Por quê? Porque sempre tem uma ideia de um julgamento que está iminente. Ok? Então se você for, por exemplo, em 2 Coríntios 6, versículo 14, diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia ou que concordância há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, nele habitareis, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Agora preste atenção no verso 17. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Observe que a ideia é a mesma. É Deus dizendo que sai, se afasta, não participe. Tanto que ele fala, olha, não participe. Não seja encontrado participando do pecado. Queridos, se eu posso dizer que esse é um aviso que eu sei que no momento que vai estar se cumprindo esse momento de Apocalipse 18, isso vai ter um peso ainda maior. Mas nós já podemos também ver e sentir o peso disso nos dias de hoje. Nós temos um mundo que cada vez mais quer se tornar atraente, né? O tempo é a prostituta que cada vez se apresenta de forma mais sensual, mais bonita, mais atraente, para que as pessoas se entreguem e bebam do seu cálice da prostituição. Então, olha o que ele está dizendo aqui. Ele primeiro está dizendo, ele vai falar, caiu a grande Babilônia, que esse é o decreto de juízo de Deus, mas aqui no versículo 4 ele fala, sai dela, apartai-vos, não participe do seu pecado. E queridos, essa palavra tem todo o sentido, todo o valor para nós nos dias de hoje, de nós nos apartarmos, de nós entendermos que o nosso caminho é um caminho de santidade. Nosso caminho é um caminho diferente, um caminho de viver diferente, de práticas diferentes,
de fazer coisas diferentes, de entender, querido, que por causa de Cristo, por causa de quem somos, e tanto que o texto de Coríntios fala que nós somos o quê? Somos o templo do Deus vivente. Por causa do que nós somos. Nós não estamos fazendo para ser aceitos. Nós fazemos a santidade para nós, é o desejo que temos de agradar a Deus, e ela é movida pelo entendimento que temos de quem nós somos agora, de quem Deus é, de quem nós somos e diante de quem nós estamos. E aí ele fala, não seja praticante, tá? E ele fala, não incorra nas suas pragas, ou seja, a ideia porque ele vai falar sobre isso na sequência, ele vai falar desse juízo, ou seja, para que a gente não venha incorrer nas suas pragas, ou seja, nós não sejamos dignos de sofrer o mesmo juízo, dignos de estar debaixo da mesma mão de ação de justiça de Deus, que traz o juízo, que traz o que, como nós vimos aí anteriormente, né, que vai derramar as trombetas e que vai trazer as taças da sua ira, que nós não nos tornemos dignos de receber isso por causa das nossas práticas. Então você vê que ele está colocando essa questão, aí no versículo 5 ele vai dizer, olha, pois os pecados da grande Babilônia, os pecados da prostituta se acumularam até o céu. Aí aquela ideia, né, da taça que vai enchendo até que ela chega no limite, ela transborda. E é interessante como Deus mostra isso em alguns momentos, né? Ele não sai trazendo juízo à torta direito, mas quando a coisa chega no limite, quando ela chega, né, quando deu no limite máximo, né, quando chegou naquele ponto, aí Deus vai derramar a sua ira, o seu juízo. Então é isso que ele está falando aqui. Deus se lembrou das iniquidades. Esse Deus se lembrou, gente, não é que Deus estava lá esquecido da vida e de repente falou, nossa, verdade, tem os pecados da Babilônia, verdade, tem as iniquidades, estava esquecendo deles, manda juízo e fogo neles. Não é assim. Essa é uma forma de expressar, mas aí Deus se lembrou, chegou o tempo, chegou o momento do juízo ser derramado na face da terra, o momento em que isso vai ser julgado, o momento em que, como agora, né, transbordou, então agora é a hora que nós temos que agir. Chegou a hora que Deus vai fazer. Por isso que ele vai trazer aqui, a partir do versículo 6, essa ideia desse juízo, né, de retribuir. Assim como ela deu iniquidade, ela deu pecado, né, ela vai receber o quê? Em dobro. Tanto que o versículo 6 fala, retribuir em dobro conforme as suas obras. Né? O cálice que ela vos deu de beber, né, e esse cálice que ela vos deu de beber, vamos entender aqui, esse cálice que ela vos deu de beber não é o cálice da sua prostituição somente. Tá? Porque para o mundo, para aqueles que servem o mundo, ela deu o cálice da sua prostituição, mas para os santos de Deus, o cálice que ela deu foi o cálice o quê? Da perseguição, foi o cálice que é descrito no capítulo 17, quer ver? Que está no versículo 6, quando fala que ela estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Então, o fato é, esse cálice que ela tem, é um cálice que ao mesmo tempo carrega a abominação do que ela derrama, mas também esse cálice que ela bebe está o que? O sangue dos santos, que foram martirizados, que sofreram. Então, quando ela fala aqui, no cálice que vos deu de beber, dá-lhe a ela em dobro, ou seja, a ideia é o juízo que vai cair, esse juízo em dobro, ele vem por quê? Porque lá no versículo, deixa eu só achar aqui, no versículo 24, que é o versículo que encerra, fala, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos, e todos os que foram mortos na terra. Tá? Então você vai entender que aqui no versículo 6,
está dizendo, olha, o juízo vem pelo pecado, pela multidão daqueles que beberam do pecado, daqueles que viveram no pecado, e também do sangue dos justos que foram derramados ao longo de todo esse tempo, de toda essa história. Ok? Aí o versículo 7, né, ela se glorificou em luxúria, foi-lhe dado tanto de tormento e pranto, dizia no seu coração, estou assentada como rainha. Então a ideia aqui desse sistema, né, dessa forma em que traz essa arrogância, essa prepotência de achar-se, né, numa condição, numa posição inabalável, né? Esse sistema que parece ser inabalável, esse sistema que parece dominar a tudo e a todos e matar aqueles que se opõem, né, traz essa arrogância de que aqueles que são às vezes os poderosos da terra, né, de olharem e acharem que eles têm o controle sobre tudo, sobre as pessoas, né? E cada vez mais, por exemplo, nós estamos vivendo uma época onde fica muito claro, né, que aqueles que estão em posição de poder têm ganhado cada vez mais essa visão de controle mundial. Nunca se falou se pensou, e nunca as ações que estão sendo tomadas mostraram tão claramente que nós estamos avançando para essa ideia de controle mundial, né? Controle do que se você pode sair ou não, controle se você o que você pode fazer ou não, controle se você tem que ser vacinado ou não, ou seja, um grupo de pessoas, né, um sistema dominador começa a definir o que toda uma multidão pode ou não pode fazer, deve ou não deve fazer, o que tem ou não que aceitar. Tá? Então isso são o que nós estamos vendo hoje, né, até mesmo com essa questão da pandemia, são fagulhas, são pequenos testes, pequenas coisas que estão acontecendo que depois vão ganhar uma proporção muito maior. Então, queridos, essa descrição toda, no versículo 8, é como se o Senhor colocasse assim, olha, né, pois no mesmo dia virão as suas pragas. Né? Ou seja, esse mesmo dia não é 24 horas literal, a gente sabe disso, isso tem a ver exatamente assim, o juízo de Deus vai ser muito rápido. Aqui entrou um bichinho aqui. O juízo de Deus vai ser muito rápido, tá? Ele vai vir com muita rapidez, ele vai chegar na terra de uma forma muito rápida, esse sistema vai ser abalado. E ele cita aqui, olha, morte, pragas, pranto, fome. Se a gente for tanto para as trombetas, mas muito mais para as taças, você vai ver o quê? Você vai ver exatamente isso, né? Toda a morte que vai chegar, as pragas que vão chegar, a fome que vai chegar, o pranto que vai haver por tudo que vai acontecer, tá? Ele fala, vai ser queimada no fogo, pois forte é o Senhor Deus que a julga. E aí ele vai trazer aqui, queridos, agora uma descrição de lamentação. Quando esse sistema começar todo a ruir, o que vai acontecer? Você vai ver lamentações. E você vai ver aqui, interessante, como vai ter lamentações na terra e júbilo e exultação no céu. Tá? Para mostrar claramente a diferença das mentalidades. Tá? Lembrando, por exemplo, eu citei Ló, né? Lembrando a mulher de Ló, que ela virou uma estátua de sal, e ela virou uma estátua de sal por quê? Porque ela olhou para trás. Porque, na verdade, ela não conseguiu exultar com o julgamento, ela lamentava pela destruição de Sodoma e Gomorra, né? E ela acabou sofrendo juízo também. Essa é uma boa ilustração. Peraí, deixa eu botar esse bichinho para fora, gente, porque ele fica voando, fica voando, fica voando. Peraí, vai para cá, isso. Tá aqui. Pronto, gente. O bichinho aqui estava dando trabalho, porque ele ficava fazendo bagunça aqui no vidro aqui. Mas vamos lá. Para a gente compreender aqui. Até perdi aqui, peraí, gente. Desculpa. Isso, vai ter o juízo. E aí você tem o quê? Essa lamentação. Essa lamentação que ela vai mostrar que é uma lamentação ao mesmo tempo para aqueles que escolheram, que amavam esse sistema, e a exultação daqueles que estão ligados com o sistema celestial, tá? Que não vão olhar para trás, não vão lamentar,
mas que tem a mentalidade do céu, que busca as coisas do céu. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer o que para a gente? O apóstolo Paulo vai falar assim, olha, pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto, né? Que é onde Cristo está e aonde a nossa visão, a nossa mente também precisa estar, ok? Vamos lá. Aí ele fala que os reis da terra, que se prostituíram, que viveram na sua luxúria, chorarão e prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Estando de longe pelo temor do tormento, dirão, ai, ai da grande cidade, Babilônia, a cidade forte, numa só hora veio o teu juízo, e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra. Então tem os reis da terra, agora ele fala os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérola, de linho puro, de púrpura, de seda, de escarlate, todo tipo de madeira odorífera e todo objeto de marfim, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore. E aí ele descreve várias coisas aqui, até o final do versículo 13, para descrever esse comércio que era de riqueza, esse comércio que essas coisas representam, né? O brilho deste mundo, as luzes deste mundo, os tesouros deste mundo, que vão ser todos abalados. Uma coisa interessante, né, para a gente fazer um paralelo, a pandemia, quando nós estávamos aí naquele momento de lockdown, em que as pessoas estavam dentro de casa, né, quantas coisas nós vimos que pareciam ter grande importância, mas houve uma situação que mudou a importância disso, né? As pessoas estavam tão presas ao consumismo de comprar, e agora as pessoas estavam dentro de casa. E agora as pessoas dentro de casa, elas não precisavam comprar. As pessoas dentro de casa, do que adiantava elas terem a roupa A, B, C ou D? O que adiantava ter algumas coisas que antes, né, isso era usado até mesmo de forma como um exibicionismo? Isso de repente perdeu valor, porque as pessoas estavam em casa agora, e agora elas não estavam mais indo em lugares, fazendo coisas, e até mesmo uma coisa que parecia tão banal, tão normal, que era apenas poder sair, que era apenas poder encontrar com as pessoas, agora não podia acontecer, e de repente, né, as pessoas se viram com a necessidade de encontrar com as pessoas. Então essa pandemia, ela mostrou que muita coisa que a gente estava aí dando muito valor, perdeu o valor para outras coisas que a gente nem pensava no valor dessas coisas, e de repente nós descobrimos que essas coisas tinham muito valor. Então, quando eu entendo essa lógica que uma pandemia causou, eu vou olhar para esse texto também de uma forma um pouco diferente e vou entender esse lamento. Por quê? Porque o que Deus vai fazer, o juízo de Deus vai abalar tudo isso. Vai abalar o ponto que, se os mercadores estão lamentando, é porque esses mercadores agora que enriqueceram com o sistema, eles não conseguem mais fazer isso, porque o sistema foi abalado, o sistema foi prejudicado, né? Essas nações, esses reis da terra que se beneficiavam do sistema, esses reis da terra agora, eles estão o quê? Eles estão com seus poderes abalados. E tem mais aqui, gente, né? Depois fala assim, ai da grande cidade, estou no verso 16, de que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlate, de ouro, numa só hora foram assoladas tantas riquezas, né? E todo piloto, todo aquele que navega de navio, os marinheiros, enquanto negociavam no mar, se puseram de longe e, contemplando a fumaça do seu incêndio, clamavam: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançavam pó sobre as suas cabeças e clamavam, chorando e lamentando: ai, ai da grande cidade, na qual todos os que tinham navio do mar se enriqueceram à custa da sua opulência. Numa só hora foi assolada. Então vamos pensar o seguinte: se for uma cidade, né, como a gente entende aqui, né, uma cidade que represente Babilônia, essa cidade pelo menos vai ser meio costeira, né, porque os navios vão estar olhando, né, e vendo a fumaça da cidade.
Então isso não é possível acontecer se essa cidade for uma cidade encravada no meio do continente. Então tem que ser uma cidade, no mínimo, uma cidade que tenha proximidade litorânea. Então, há muitas cidades do mundo hoje que poderiam se encaixar nesse perfil, que poderiam ser símbolo de Babilônia. Ok? Mas, de qualquer forma, como eu disse, a gente tem que se apegar no que a ideia do texto vai trazer, tá? E a ideia tem a ver com o sistema. E, mais uma vez, nós temos aqui, né, assim como os mercadores da terra, nós temos aqui os marinheiros, os que negociavam, né, esses vão olhar e vão ver e vão lamentar. Então a gente vê o que? Né? Lamento. Os moradores da terra estarão lamentando pelo que perderam, o que a destruição da grande Babilônia trouxe, o que a destruição do sistema provocou. Mas aí o versículo 20 é interessante, porque o versículo 20 fala assim: exultai sobre ela, ó céu. Exultai, gente, é grande alegria. Ter grande alegria, estar muito feliz. Ou seja, ele diz assim: e vós, santos e apóstolos e profetas, Deus contra ela vindicou a sua causa. Ou seja, há um grande júbilo, uma grande alegria. Por quê? Porque houve juízo de Deus, houve justiça de Deus, né? Uma justiça, principalmente essa justiça é contra os santos de Deus, que foram perseguidos, que foram mortos. E aí o verso 21 fala: então um anjo forte levantou uma pedra, qual um grande mó, e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançado Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Então, acima de tudo, falando da cidade, mas indo para a ideia do sistema, essa ideia é assim como, né, você jogou essa pedra no mar, ou seja, ela faz um grande, né, como você joga uma grande pedra, você deve ter feito isso já. Pega uma pedra grande, né, você jogar ela na água, a hora que ela bate na água, ela joga uma grande água, ela faz um grande movimento. Mas o que acontece com a pedra? Ela afunda. Ela afunda e desaparece. A ideia é essa. O julgamento de Deus vai trazer um grande impacto sobre a terra, sobre o sistema, sobre tudo. Por quê? Porque depois esse sistema vai ser o quê? Vai ser esquecido. Esquecido por quê? Porque nós vamos ter o quê? O sistema de Deus. Porque após isso, esse sistema vai ser totalmente eliminado. Esse processo ele vai se estabelecer em Apocalipse 19, com a vida de Cristo, a vitória de Cristo na batalha do Armagedon. E a partir daí, o que nós teremos? Nós teremos o reino de Deus. Nós teremos o quê? O reino do Cristo, perdão, né? O reino do Cristo sobre a terra, os 1000 anos sobre a terra. Ok? Versículo 22. E em ti não se ouvirá mais a voz do arpista, do músico, do tocadores de flauta, do clarins, nem artífice de alguma arte, não se achará mais em ti não se ouvirá ruído de mó, a luz de candeia não mais brilhará em ti, a luz de noivo e da noiva não mais em ti se ouvirá, os teus mercadores eram os grandes da terra, todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Então aqui ele volta a descrever o que? Não vai ser mais igual, não vai ser mais como antes. Lembra que Jesus em Mateus, acho que Mateus 25, Jesus fala, Mateus 24, 25 ali, ele fala que o dia da vinda do Filho do Homem vai ser como, o tempo da vinda do Filho do Homem vai ser como nos dias de Noé, que as pessoas casavam-se, davam em casamento. Mas vindo, assim como foi o momento em que a arca fechou e ali todos os que estavam fora foram levados pelas águas, foram mortos, destruídos pelas águas, assim também será nesse período. Então, quando eu entendo isso, eu interpreto esse momento com mais tranquilidade. Significa o quê? As coisas não vão ser mais como eram. Até o momento que o juízo chegar, as pessoas estarão lá, haverá música, haverá cantoria, haverá essa festa mundana, haverá os casamentos aqui, o noivo e a noiva, haverá tudo isso, os mercados, tudo isso acontecendo. Mas isso tudo
né? Tanto que ele fala que todo esse sistema são as nações enganadas pelas suas feitiçarias. As pessoas estarão vivendo como nos dias de Noé. Até que chegou o momento em que Cristo vem, né? Até que chegou o momento que o juízo de Deus chega, Cristo vem, e a partir daí tudo isso então é abalado. Queridos, isso não está longe de acontecer, tá? O aviso é muito claro, acho que fica para nós muito claro que nós temos que ser um povo que se afasta do mal. Cada vez mais, né, esse sistema da prostituta, ele continua existindo, a grande Babilônia está aí, mas ela já foi julgada. E no devido tempo, querido, as pragas, a morte, né, o fogo, tudo isso, como nós lemos aqui, vai ser manifesto. E o julgamento de Deus vai trazer, o juízo de Deus vai trazer a justiça de Deus. E as coisas vão ser abaladas. Então tudo isso que as pessoas se apegam aqui, que as pessoas amam aqui, tudo isso vai ser abalado. E nós já estamos vendo isso de certa forma, né? Eu acho que uma das coisas que essa pandemia ela nos trouxe, né, nos fez entender que nós precisamos rever as nossas prioridades. Ela mostra que muitas coisas de fato que nós tínhamos como muito importantes, elas se mostraram secundárias, e algumas coisas que antes nós não dávamos devido valor se mostraram extremamente importantes. Que o Senhor possa dar a você esse discernimento, que nós possamos estar ali em 2 Coríntios 6, entendendo que nós somos o templo do Deus vivente, e a gente não se prenda aos julgos desiguais, que nós não devemos ter parte com aquilo que a trevas, Belial, infidelidade, que nós possamos andar com o Senhor, porque o Senhor quer nos receber. Eu gosto muito desse texto de 2 Coríntios 6, porque ele fala: eu serei para vós pais, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Todo-Poderoso. Amém, queridos? Que a gente possa orar e falar: Senhor, eu não quero ser como a mulher de Ló, amando esse mundo, né? Como ele fala aqui, né? Ele fala: olha, não seja participante dos seus pecados, não incorra nas suas pragas. A gente não olhe para trás e a gente não lamente a destruição desse mundo. Nós possamos ser aqueles que se exultam, né? que exultam-se ou exultam o Senhor, né? Exultam-se no Senhor ou exultam ao Senhor, porque tem uma visão celestial, sabem que esse sistema ele tem que cair, ele tem que ter o seu fim, para que o reino de Deus, então ele tem que chegar no seu ápice para ser julgado, para que então ele chegue ao fim e venha então o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, que vai governar sobre este mundo com justiça e com amor. Amém, queridos? Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, por essa aula. Abençoe a vida do meu irmão, da minha irmã. Ajuda-nos a entender e trazer os ensinamentos para a nossa prática diária de vida. Graças te damos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, um excelente dia para você, uma excelente semana na presença de Cristo, o nosso Senhor. Até mais.